Amém. Amém. Obrigado. Ô, Leandro, tá aí? Tá, Leandro, tá. Leandro? Ô, Leandro? Deve tá... Leandro, você não tá, a gente não tá conseguindo te ouvir, não. Se você tiver algum problema aí. Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a todos. Primeiro, você vai falar sobre essa DIRP aqui, que foi adiada para setembro, né? Fala alguma coisa sobre ela. Bem, presidente, na verdade, o que ocorre é o seguinte: a interpretação dessa introdução, da introdução à alteração da Instrução Normativa 2198/2024, eu verifiquei que ela está sendo equivocada. Na verdade, não houve postergação de prazo. Não é isso a melhor interpretação da leitura do parágrafo 6º e 7º da IN 2198/2024. O que a Receita Federal quis dizer aqui é o seguinte: olha, a verificação e a cobrança da multa, eu vou verificar e vou notificar e posteriormente autuar relativamente aos períodos de apuração de janeiro a julho de 2024, a contar de 21 de setembro de 2024. Então, o que ocorre? O prazo de entrega não mudou. O prazo de entrega era 20 de julho de 2024 para os períodos de janeiro a maio de 2024. Então, aqui ela simplesmente está postergando o prazo dela aplicar a penalidade, dela verificar e aplicar a penalidade. Você está com ela aí? Lê para nós aí esse artigo. É o artigo 7º, daí... Não, tem jeito de você colocar ela? Peraí, deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Aqui. Janela. Peraí. Aí, cara, agora você... Deu certo, né? Aí, só aumenta um pouquinho. Agora, deixa eu ver aqui onde que eu aumento. Você está novo ainda, você vai aprender. É o artigo 7º, né? Não, é o artigo 7º da IN 2198/2024, parágrafo 6º. Então, você veja bem. Eu não localizei a opção aqui para aumentar. Tem aqui. Não achei, não. Mas eu vou ler aqui. Então, artigo 7º, parágrafo 6º e 7º da IN 2198 de 2024. Então, você veja bem. O que o parágrafo 6º estabelece? A verificação e a cobrança das multas de que trata esse artigo relativamente aos períodos de apuração de janeiro a julho de 2024 serão postergados para 21 de setembro de 2024. Então, veja bem, o que a Receita Federal está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, eu só vou começar a examinar e a aplicar as penalidades referente aos períodos de janeiro a julho de 2024 a contar de 21 de setembro de 2024. Ela não está dizendo que o prazo de entrega mudou. Mas que necessidade tinha de colocar isso? Pois é. Aqui, pelo menos, na melhor interpretação do parágrafo 6º, e o parágrafo 7º ele vem a corroborar. Fala, olha, a entrega... Estou perguntando, Leandro, que necessidade tinha de se colocar isso? Se a ideia foi de não aplicar penalidade até 21 de setembro de 2024, eu acredito que a redação aqui do parágrafo 6º e do parágrafo 7º foi muito mal descrito, né? Porque em nenhuma... Tanto é que o parágrafo 6º e 7º
ele está num capítulo de penalidade. Ele não está Pois num é, capítulo de prazo, né? Nós estamos pois é, analisando. mas eu acho que não havia necessidade deles colocar esse parágrafo sexto aqui, se se você deixou de apresentar ela em junho, em julho, vai ter penalidade. Ah, mas eu só vou cobrar isso a partir de janeiro, certo? Postergar a autuação, certo? Não tem necessidade, eu vejo dessa maneira. Ou alguém pensa diferente? Abrão, o que você acha? Abrão? Abrão? Boa noite, presidente Everaldo. Ah, Boa noite aos demais participantes. Everaldo, eu não li ainda essa instrução aí ainda. Eu vi ela, mas não li ela no inteiro teor, então estou sem opinião ainda. pois é, eu estou falando o seguinte: para que ele colocar esse parágrafo sexto aqui? É uma incoerência, né? Ó, eu acho que A não meu ver, é é. uma incoerência. Ou eles quis prorrogar, ou não sei o que eles quiseram. Pelo que o Leandro está lendo aí, tá duvidoso, né? Ficou sem. É uma coisa que não tem sentido, certo? Olha, Não tem, não tem. eu só vou aplicar essa penalidade, postergou essa penalidade a partir do dia. Se eu apresentar até o dia 20 de setembro, tá legal, pronto aí. É, ficou em dúvida isso aí, né? O Leandro realmente tem uma certa razão. Ficou estranho demais essa redação aí, Não, tá né? horrível. Horrível. Fábio, dá uma olhada nisso aí. Wander, fala, Wander. Eu estou achando que quem fez essa redação aí, esse normativa, deve ter fugido da escola, né? Porque não tem condição. É uma barbaridade esse trem. Brincadeira. Brincadeira. Sucena, que entrou aí agora. Entrei, tudo bem? Boa noite. Nós estamos discutindo aqui, ó, para que esse parágrafo sexto aqui, ô, Sucena, dessa DISP? Eu nem estudei a DIV ainda, essa DIB aí. Ô, Leandro, não teve um negócio aí que as entidades contábeis não entraram, o Feracom, o Ibcom, sei lá, não entraram aí com um pedido para derrubar ela? Peraí, vou até procurar aqui, peraí. Sim, presidente Sena, boa noite. Sim, Febracom, salvo engano, Febracom e o CFC. Só que a Receita Federal dessa vez não atendeu, não. Ah, é? Ai, Assim, agora veja bem, nós temos um histórico, os contribuintes têm um histórico junto à Receita Federal que não é favorável. Por exemplo, nós já vimos várias ausências de declaração no ECAC, em que era dispensada a entrega, e houve uma pendência lá no conta corrente, lá no ECAC, na opção que consulta regularidades. Então, veja bem, eu não consigo cravar com a redação editada no parágrafo 6º e no parágrafo 7º que a Receita Federal prorrogou o prazo. E veja bem, nós estamos analisando dois parágrafos que estão no capítulo de penalidade, então, e não no capítulo de prazo. Então, se a ideia fosse prorrogar o prazo de entrega, o parágrafo 6º e 7º está no capítulo errado, ele teria que estar no capítulo de prazo, não no capítulo de penalidade. Então, eu não consigo cravar aqui que a intenção da Receita Federal foi postergar o prazo. Não. O que eu identifico aqui, a melhor interpretação do parágrafo 6º, é que o exame da data que foi enviada e a aplicação da penalidade referente aos períodos de apuração de janeiro a julho de 2024 serão alongados para 21 de setembro de 2024. E o parágrafo 7º, ele ratifica, porque, veja bem, ele fala o seguinte, olha, a entrega tempestiva da DIRB, ou seja, a entrega no momento exato da DIRB e a correção dos dados prestados servirão como qualificador de incentivo dos programas de conformidade da Receita Federal. Então, ele está falando a entrega no momento exato. Ele não está falando no momento posterior. Olha bem,
incluído prestação normativa número 24, 22, de 19 de julho. Faltava um dia para vencer, certo? Uhum. Mas isso aí foi anulado, gente, não foi? Isso aí foi anulado já, eles retificaram, ué. Hã? Ô, Leandro, esse daí foi retificado, quer ver, ó? Peraí, Não, Foi não foi 19, foi introduzido, por exemplo, foi peraí. introduzido o parágrafo 6º e 7º, pela IN 2204, foi introduzido. Mas só do que 19 de julho. pela redação, eu não posso afirmar que se eu entregar até antes de 21 de setembro de 2024, não será aplicada penalidade. Mas Eu não não posso. tem lógica isso aí, né? Ó, incluído pela. Faltava um dia para vencer. Para que vai colocar isso? Já estava no brejo mesmo, certo? Quer dizer que se eu apresentei no dia 20, certo? Eu vou pagar a penalidade de qualquer jeito, não vou? Depois do dia 20, eu entendo que sim. Aí, ó, então não tem sentido isso aqui, não, gente. Não, depende da ótica, né? Por exemplo, pode ser pela ótica financeira, tem sentido. O senhor já Mas viu o valor das multas previstas? A empresa pode fazer caixa até lá para pagar a multa. você Sim, vagabundo. E a multinha é salgadinha, olha. exatamente. Do ponto de vista financeiro, tem sentido. Não, mas eu acho que aqui eles erraram aqui, mas eles estão postergando. É aquela que era para entregar até o dia, ele pode entregar sem penalidade nenhuma. É o meu ver isso aqui, porque não tem sentido isso aqui de jeito nenhum. O problema é que Agora, a gente. quem não entregou mesmo, está no sal mesmo, Mas assim, torcer para que seja no dia 20 de setembro, né? mas assim, presidente, veja bem, se a intenção foi essa, além da redação do parágrafo 6 e 7 ser não dos parágrafos 7, mas do parágrafo 6 ser mal descrita, ele ainda está num capítulo equivocado, ele está num capítulo de penalidade. Aí que eu discuto. Se a intenção fosse prorrogar, ele teria que estar no capítulo de prazo, não no capítulo de penalidade. E aí a gente está analisando o quê? Pela literalidade, a gente não está analisando pela intenção do, do, do ato normativo, do legislador infralegal. A gente está analisando pela literalidade do dispositivo. Sei lá, para o dia 21. Bem, Agora sim, a pessoa está no sal mesmo, não tem jeito, é rezar para ver se a interpretação dele é essa dessa. né? A intenção. Uhum. Agora sim, entrega antes do dia 20, antes do dia 21 de setembro de 2024. E ainda, ó, vamos supor, até julho. Vamos supor, o fato gerador, ele vai apresentar até o segundo mês subsequente, né? Até o dia 20. Até o dia 20 do segundo mês subsequente ao fato. Tá bom. Agosto, setembro, outubro. Então, se você não apresentar agosto, ele está com penalidade, não apresentar agosto até o dia, agosto, setembro, outubro, dia 20 de setembro, né? Julho, o período de apuração julho, agosto, setembro, né? Até 20 de setembro. Eu acho até que só essa aqui foi postergada, aquela que vencer em agosto, você tem que apresentar, senão você está no sal. Agosto, setembro, outubro. Janeiro a julho de 2024. Agosto outubro, 20 de outubro, né? Agora detalhe, presidente, eu acho que também assim, ó, não menos importante do que o prazo, saber como entregar esse conteúdo, né? Um conteúdo positivo para a Receita Federal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os benefícios fiscais aí referente a PIS e COFINS, a empresa tem que tomar muito cuidado, porque se ela pegar a receita bruta, e não excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o valor usufruído vai dar maior. E aí a multa é pesadíssima, olha. Fábio, fala.
É por isso que eu estou falando em relação à multa, que o parágrafo Boa 6º, boa noite. do ponto de vista financeiro, ele faz sentido. Tá, deixa eu falar por Deus, Leandro. Boa noite a todos. Presidente Everaldo, presidente Sucena Boa e noite. demais colegas. Bem, presidente, no meu entendimento, no apagar das luzes, como você falou, a lei vencia dia 21, né? Dia 20, dia 19 à noite, eles saltaram essa alteração aí. O que está escrito lá no meu entendimento é o seguinte: bem, nós não vamos prorrogar, mas se você não está dando conta de colocar correto, o que você colocar aí, você tem até 21 de setembro para arrumar, que nós só vamos bater a vista em cima disso aí dia 21 de setembro. Então, você mande errado, até 21 de setembro, você tem como arrumar. Só vai ser penalizado a partir de 21 de setembro. Entre outras linhas, eu entendo que eles quiseram dizer isso aí. Como o Leandro falou, eles não prorrogaram. Não, ô, Fábio, Apenas eu deram acho essa até, abertura aí. Fábio, eu acho até que de janeiro a julho realmente fica meio pesado. Janeiro a Pois é. julho. Você pode, agora, o de agosto, você tem que apresentar em outubro, certo? Outubro. Agora, esse de janeiro a julho, eles postergaram, certo? Eu acho, eles postergaram, porque você é janeiro, porque é retroagiram, certo? E não deu prazo para a pessoa fazer. Então, de janeiro a julho, eu posso apresentar até o dia 21 de setembro. Não é problema nenhum. Não é assim não, não é assim não, Verão. Não é assim não. Eu acho que sim. Você tem que apresentar até 20 de Aonde você julho. está falando isso, Fábio? Ai, não prorrogou o prazo, Verão. Apenas eles Mas Fábio não disseram, está falando isso aqui, Fábio, você está inventando. parágrafo 6º, apenas eles disseram o Aqui, seguinte. Fábio, aqui, ó, relativo ao período de apuração de janeiro a julho, serão postergados. Está escrito aqui, Postergado o cara. quê? Questão de Está aqui, multa, ó, Verão. Fábio. Questão de Verificando multa. a cobrança da multa, certo? Olha Isso, bem, multa. aqui, ó, apuração, aqui, Isso. relativo ao período de apuração, de Então, janeiro a julho será postergada. a multa. Eles falaram o seguinte: você tem até o dia 20 de julho para mandar. Porém, você tem até 21 de setembro, até 20 de setembro, para arrumar. Se você não mandou certo, acha que não mandou certo, Fala bem arruma. claro aí, Fábio. Eu acho que Tá? está bem claro. Aí, como o Leandro falou, o artigo aí trata-se de penalidade de multa, não é de prorrogação de prazo, não. É o artigo 7º. Se eu apresentar errado, zerada, certo? Aí eu posso Não, retificar. Onde está escrito isso? você tem até 20 de setembro para Onde arrumar. está escrito isso, cara? No artigo 7º, parágrafo 6º. O quê? Eu posso apresentar Lê negativo? ele aí para mim. Lê ele aí, por Lê o favor. Lê artigo ele aí. 7. A Lê o entrega parágrafo 6º aí. tempestiva da DIRP e a correção do saldo prestado serão como quantificador de incentivo de programa. Não falou, não. É o parágrafo 6º, tá vendo? É o 6º que o Fábio quer dizer. É o 6º. Não, é o 7, ele está falando que é o 7, mas não falou no análise aí, não. Não, o 7º ele está falando que a entrega no momento exato da DIRP e a correção dos dados prestados servirão como qualificador do incentivo dos programas de conformidade da Receita Federal. É o parágrafo. Lê aí. Não, eu sei. Eu sei. O sexto, eu acho que está bem claro. A verificação e a cobrança das multas, está bem claro, gente. A verificação e a cobrança das multas de que trata esse artigo relativo ao período de apuração de janeiro a junho. Certo? Aí. Isso. Ele está dizendo que a verificação e aplicação de multa para esse período aí, até o mês de julho, eles só vão ver a partir de 21 de setembro. Concordo. Ou seja, você tem que mandar agora, dia 20. Então, o que eu tenho que mandar agora? Ele não mexeu no vencimento, afinal, o vencimento é outro artigo, continua sendo 20 de julho. Foi postergada essa multa, certo? Para 21. Não, eu sei que entende lei aí, eu não entendo, sim.
Então, para que vai colocar essa porcaria A isso? multa de verificação. Olha, ele está dando uma chance. Não, Você tem uma empresa. Você tem que entregar em 20 de Para que julho. colocar essa porcaria? Você vai voltar para janeiro, você não vai ter tempo. Então, coloca qualquer valor aí, você tem até 20 de setembro para arrumar. É melhor do que pagar a multa. Mas aonde está falando isso aqui, cara? A gente não fez. Aonde está agora vai falando pagar a isso, multa. Fábio? Onde está falando isso, Fábio? Uai, Você acabou de falando ler, lugar Geraldo. nenhum, não, ué. Você poderá apresentar, certo? Sem qualquer. Não está falando isso, não, ué. Aonde está falando aqui que você pode apresentar e vai pagar multa? Você acabou de ler aí, moço. Não, eu penso assim. Agora, a interpretação, não sei se alguém tem isso aí, certo? Eu acho que o sol já está no brejo mesmo, rezar para que ele não aplique a penalidade, porque a Aí ele penalidade é falou bem... que a verificação e a aplicação de penalidade com relação a esse período. Sim, você está falando isso, onde está escrito isso? Ei, Fábio, tá bom. Então, já está no sal mesmo, certo? Quem não apresentou, certo? É rezar para ver se ele vai aplicar a penalidade até setembro. Agora, agosto tem que apresentar em outubro. Pronto. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Severaldo, a resposta disso aí é simples. Para que a Receita vai deixar as coisas claras? Porque eu tô querendo é multa, dinheiro. Para que deixar o negócio claro? Rapaz, não seria o senhor taxado de lá, não, aí. O taxado tá doido atrás de dinheiro, taxa, tudo. Que é isso? Para quê? A Receita Federal tá... É o braço direito, esquerdo, é tudo dono, né? Porque... Para que colocar isso aqui que já está no sal mesmo, poxa? Para pegar o desavisado aí, porque assim, então eu não posso enviar dia 20, eu vou esperar até setembro. Aí chega lá em setembro, ele envia, você enviou fora do prazo, rapaz. É igual o Léo tá falando, para juntar o dinheiro para pagar a multa, é? Olha, eu vou ler o que eu recebi aqui da FENACON, tá? Tá. Falando o seguinte. Olha para nós aí, ô Centeno. Eles Esse falaram FENACON dá um resultado para nós, porque isso aqui ficou muito obscuro, viu? Eles falaram assim, Não, eles mandaram assim, ó. As empresas devem enviar a DIRB até o 20º dia do segundo mês subsequente ao período de apuração. Relativo aos períodos de janeiro a maio de 2024, a apresentação ocorrerá até o dia 20 de julho de 2024. Concordo. Está na lei velha. Né, mas espera aí. É o da lei? Não, saiu hoje. Da lei velha. Essa é velha. Saiu hoje. Não, mas essa aqui saiu hoje. Saiu hoje. Aí saiu outra já? Hoje? Espera aí. Eles colocaram, ó. Continua, Susana. De acordo com a Receita Federal, a instrução que publicou dia 19/7, não prorrogou o prazo da entrega da dívida. No entanto, concedeu mais tempo para as empresas corrigirem as declarações no período de janeiro a julho, sem incidência de multa. Saiu agora, hoje. Portanto, não, peraí. Essa saiu hoje. Essa que saiu. Portanto, somente a partir de 21 de setembro, a Receita lançará as multas por atraso e a incorreção. Então, quer dizer, foi prorrogado, é só a multa, o prazo pelo não. É o que eu falei. Falei alguma coisa diferente disso? Mas não estava escrito, Fábio. Agora escreveram, Fábio. Mas eu falei, você não estava escrito, você está pressupondo. Agora está escrito. Estou errado? Não, aí, o que eles estão falando... Eu estou falando para você, Fábio. Será que você tem mudo? Aonde estava escrito? É presunção sua. Agora está escrito. Não, é a interpretação do parágrafo. Eles estão dando Agora um prazo para você arrumar. Está escrito. Agora está escrito. Está escrito. Agora está, né? Piorou mais ainda piorou mais ainda. É a multa ser aplicada a partir de 21. Piorou mais. Não é. Eu acho que pode ser,
Eu acho que talvez a comunicação das entidades errou ao lançar a nota falando que após o pleito prorroga a incidência de multa, porque na verdade o pleito era para prorrogar a entrega. Então, É, era para prorrogar. Então, eu acho que a pessoa, às vezes, na hora da leitura e a forma que coloca, pode confundir tá mesmo. todo mundo errando. Uhum. Agora fica nesse meio desse trem aí. Mas já está no salmento, pronto. O que mais, pessoal? Ô, Leandro, fala Bem, para nós. gente, só fazer um acréscimo ainda da DIP, que eu acho que é muito importante, não menos importante que o prazo, o que ocorre nos benefícios referente a PIS e COFINS, tem que tomar cuidado para não pegar receita bruta na hora de fazer o cálculo para chegar no cômputo do valor usufruído, não aplicar as alíquotas direto à receita bruta. Para benefício de PIS e COFINS, tem que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e só após excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que você vai fazer a aplicação das alíquotas, para que desse resultado você subtraia do valor da receita, da mesma receita aplicada com benefício. Se aplicar a receita bruta sem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor usufruído ele vai dar maior. Então, eu vou estar confessando um valor usufruído fora da realidade da empresa, ou seja, um valor usufruído é maior. E aí, dependendo da situação, pode trazer consequência para a empresa. Então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado nos benefícios do PIS e COFINS. Em relação, por exemplo, à exoneração da folha de pagamento. Aí tem que tomar outro cuidado. Por quê? Se essa receita bruta tiver ICMS-ST, ICMS Submissão Tributária Destacado, aí vai ter que excluir o ICMS-ST da base de cálculo para poder aplicar a alíquota para chegar ao valor do débito sem benefício. Porque se não retirar o ICMS-ST, o valor usufruído na hora de preencher lá na plataforma do ECAC vai ficar maior. Principalmente, você tem que ter um tomar cuidado, principalmente por quê? Porque como a Receita Federal não forneceu o layout ainda para que ocorra aquele ambiente web service, aquela comunicação entre software particular e a plataforma, então esse preenchimento está sendo feito de forma manual. Então, como ele está sendo feito de manual, tem que tomar cuidado com esse cálculo, com esses valores, saber aplicar as bases de cálculo de forma correta, para poder inserir o valor lá na plataforma do ECAC. Porque se eu deixo de excluir o ICMS do PIS e COFINS, o valor do débito ele fica maior. Se eu esquecer de excluir o ICMS, submissão tributária, da base de cálculo da receita bruta para calcular o benefício da desoneração da folha de pagamento, a base de cálculo fica maior também. Né? Então, aí tem que tomar muito cuidado. Então, esse é um ponto muito importante da DIRI também. Ivanildo, você está indo. Eu não sei por que eles colocaram tudo isso assim. Eles que fizeram a confusão toda, ou não foi? Era para desonerar, não é desonerar, desonerar, viram essa encrenca todinha, e depois vem com uma agressão tão grande desse jeito, uma penalidade tão esquisita, certo? A respeito dessa coisa tão banal, certo? Eu sei lá, a culpa é toda, eu acho que a culpa toda é deles, certo? Que não soube decidir as coisas, depois vem com essas penalidades bestas aqui, certo? E ainda vem uma portaria tudo bagunçada. Eu acho que é um absurdo isso aí. Evanildo, fala. Em relação ao que o senhor falou, o que eu vejo desse negócio aí é só para fim de arrecadar, porque não é informação a Receita tem como obter, a gente sabe, vai para cruzar. Então, o que eu vejo disso aí, a arrecadação é um negócio tão cabuloso, um trem difícil. Eu ia até questionar a fala do Leandro, que ele, por exemplo, me desse um exemplo do caso aí que o benefício de PIS e COFINS que eu teria que excluir o ICMS. Assim, um exemplo, por exemplo. Agora ele está falando que tem que excluir o ICMS da base de cálculo, fazer esse cálculo desse benefício. Um exemplo de uma situação de um benefício de PIS e COFINS que eu teria que fazer esse cálculo, por exemplo. Porque assim, Vanildo, na verdade, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela já passou há algum tempo a ser um direito do contribuinte.
Não é que a exclusão do ICMS está ligada ao benefício. É porque hoje, já há algum tempo, você não calcula PIS e COFINS diretamente aplicando as alíquotas. Você primeiro exclui o ICMS da base do PIS e COFINS e depois você aplica a alíquota, seja do lucro presumido, seja do lucro real. Então, não é que está vinculado ao benefício, está vinculado ao imposto devido PIS e COFINS. Só que para que eu não coloque um valor maior na DIRB, um valor usufruído, quando você calcular tudo, valor do débito sem benefício e valor do débito com benefício, na hora que você subtrair tiver diferença positiva, se eu não excluir o ICMS da receita bruta, na hora que eu for aplicar a alíquota sem benefício, o meu valor de débito ele vai ficar maior, porque a minha receita bruta é maior. Agora, quando eu excluir o ICMS da receita bruta do PIS e da COFINS, aí ela diminui. Quando eu aplicar a alíquota, o valor é menor. Quando eu diminuir pelo valor do débito com benefício, o meu resultado é menor. A ideia aí é não informar, não colocar conteúdo para a Receita Federal de um valor usufruído a maior que a empresa não está usufruindo. Mas a ideia da dívida, a ideia central da dívida é o seguinte, é verificar se as empresas estão em regularidade fiscal, certo? Se o FGTS dos empregados estão pagos, se os sócios das pessoas jurídicas eles não possuem nenhuma sanção administrativa, certo? Nenhum dano ao meio ambiente, por exemplo, vocês não têm nenhum processo resultante de dano ao meio ambiente, né? Um ato lesivo ao meio ambiente, para que o benefício fiscal seja suspenso de imediato. Essa que é a ideia da dívida. Tá. Fala, Sucena. Pessoal, é só para. Como eu sabia que vocês iam discutir esse assunto, e hoje eu estou com um compromisso familiar, é só porque eu vou pedir amanhã lá para o presidente Henrique, para ver se ele faz um contato na Receita Federal e solicita uma live, tira dúvidas, para a gente poder esclarecer diretamente com os técnicos, né? E eu imagino, colaborando um pouco com o que o Leandro falou, que essa obrigação acessória também veio para fazer o cruzamento, posso até estar errada, mas o cruzamento de quem está pedindo recuperação de crédito. Porque, assim, a Receita, ela baixou, até foi o Fábio que compartilhou, um procedimento que eu até mandei para o delegado aqui, fez, porque se isso acontecer, nós estamos lascados. Porque tem um grupo da Receita Federal Nacional que eles querem passar todo o processo de abertura e alteração de empresa para dentro da Receita Federal e acabar com as juntas comerciais. Então, assim, centralizar todas as informações dentro de um portal único do governo. Agora, vocês imaginam, se um DBE está demorando de 7 a 10 dias para ser analisado, imagine o processo de abertura. Então, eu acho que a gente tem... Ô, Sucena, realmente porque eu coloquei um DBE de uma médica, minha filha, do DBE, então a demora do diário, senhor, é verdade? Eu avisei na retrasada, não foi, gente? Que eu vim e falei, olha, quem tem partido político, abre o olho, vai dar problema. Hoje, por acaso, eu estava lá no CRC, que eu fui olhar o negócio de uma reforma, tem uma contadora lá que queria me bater, qual que ela me bateu? Eu falei, minha querida, o posto aqui do CRC está fazendo um favor, é uma prestação de serviço, não é porque você paga anuidade, ela gritando lá que ela paga anuidade, que o CRC tem que liberar o DBE para ela. Eu falei, não, minha querida, não é assim não. A gente aqui está fazendo uma ponte, mas tem 2 semanas que eu estou avisando, gente, acelera que a Receita está com problema. Acelera. Então, assim, é complicado. Então, assim, eu vou falar com o Henrique amanhã para a gente chamar a Receita Federal para uma reunião e vamos lá. Eu não vou poder ficar, que eu estou com compromisso, mas qualquer coisa, Leandro, você anota aí o presidente Verão, depois vocês falam comigo, tá bom? Tá, presidente Sena, só 2 minutinhos da senhora, só uma pergunta, você só pode acrescentar aqui para a gente. O texto da reforma tributária foi enviado para o Senado. Foi verificado que o candidato a prefeito Vanderlan, ele encaminhou para um grupo de trabalho esse texto para ser avaliado. Sim, foi montado um grupo de trabalho, inclusive o presidente do grupo é o... Peraí, pode abrir a porta, é o contador Isalci, que é o senador Isalci. E eu estava com o Vanderlan e perguntei para ele, e aí, o que você acha? Ele falou assim, olha, nós não vamos avaliar de forma tão rápida como foi na Câmara, não. Aqui no Senado não vai ser dessa forma.
Então, assim, existe um grupo de trabalho. A nossa assessoria parlamentar, Leandro, já entrou em contato lá para poder dar sugestões e para poder movimentar. Então, o Senado está de recesso. Quando voltar, nós vamos mexer esse bolo aí. Entendi. A carne e o queijo, ela passou pelas alterações realizadas na Câmara. A carne, o queijo e o sal foi inserido no grupo de alíquota zero. Porém, houve uma contrapartida aí do aumento da alíquota de 26,5 para 27,3, né? A estimativa. Provavelmente o Senado não vai aceitar. Ele quer ficar na trava de 26,5, né? Quer ficar, mas não sei. Tudo vai ser decidido. Eu vou te falar, eu, Sucena, acho que só vai se decidir depois das eleições municipais. E aí, dependendo das bases dos partidos, quem sair vitorioso é que eles vão decidir a presidência das casas e vão passar a reforma tributária. Vai ser tudo um jogo. Jogo de xadrez. Na minha visão, eles vão fazer isso daí. Nada. Porque as eleições municipais agora vai decidir o futuro em 26, porque os partidos que não saírem fortalecidos, eles vão acabar perdendo, vão ter que fazer federações, né, por causa das barreiras eleitorais agora. Então, eles perdem o fundo, eles vão perder as barreiras, e aí é a aposta do PSD, a aposta do PL, do União Brasil e do MDB. E aí, se eles saem vitoriosos, tanto na bancada de vereador como de prefeitos, aí eles saem na maioria para brigar com o governo. E aí, meu querido, por causa de uma cadeira, eles trocam qualquer alíquota. E se dane o povo. Infelizmente é assim. Por isso eu tenho falado. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas eu não falo mais nada de prefeitura. Eu falo assim, gente, eu só espero que agora todo mundo lembre quem votou, os vereadores que votaram nos aumentos dos IPTU, das taxas. Espero. Isso que o prefeito esse dia me ligou semana passada, falou que ele vai ganhar no primeiro turno. Eu falei, então vamos embora, prefeito. E outra coisa, presidente, sendo que eu já projeto aqui para o futuro, esse aperfeiçoamento do split payment, o split payment inteligente, instantâneo, isso para colocar numa linguagem empresarial, para transferir essa linguagem para o empresário, para explicar se o split payment vai ser vantajoso para ele ou não, esse split payment inteligente, esse aperfeiçoamento já nesse substitutivo, né, do projeto de lei complementar 68/2024, isso já tem que ser pensado pelas assessorias com antecipação, porque quando for implementado, o empresário vai querer saber se compensa ele ficar nessa modalidade de liquidação imediata, que é o que o governo está tendenciando, o que o governo está pressionando os empresários a aceitar, ou se ele fica na modalidade de dinheiro, né, de cheque. Mas, Leandro, deixa eu falar aqui, nós estamos em mais de 20 pessoas nessa sala. 20 contadores, que devem representar aí em torno de 1.000 empresas. Levanta a mão, qual empresário ligou para vocês para saber sobre reforma tributária? Nem aqui. Olha, essa é a realidade do Brasil. Gente, o povo não importa. Eu fico pensando, o povo não está vendo a economia, as coisas aumentarem. O povo não está se importando. Goiânia está vazio. Eu falei, cadê o povo? O povo, cadê? As lojas vazias. Você vai nos restaurantes, tudo vazio, mas cadê? Está todo mundo viajando. Eu não sei o que está acontecendo com a cabeça do povo. Não sei. E o impacto ele vai ser estrondoso, ele vai ser enorme, por quê? Com o texto de lei que nós temos hoje, o pessoal não faz ideia. Com o texto de lei complementar que nós temos hoje, a tendência é o Simples Nacional esvaziar, o Simples Nacional ser desidratado. E o próximo da lista vai ser o lucro presumido. Significa dizer que só vai restar lucro real. Por óbvio, o Simples Nacional não vai desaparecer do dia para a noite. E no nosso ponto de vista, o que vai mais sobreviver é o que for varejista. O Simples Nacional varejista não é da cadeia. Agora, o industrial, o atacado e o distribuidor, ele não vai conseguir se manter no Simples. Por quê? Porque a essência da reforma tributária é não cumulatividade, é débito e crédito. E o Simples Nacional não tem isso para oferecer para o mercado. Olha, nem a imprensa, a gente manda a pauta da reforma tributária toda semana para a imprensa. A imprensa de Goiás não quer falar sobre reforma tributária. Mas tá bom. Mas depois eu volto, gente. Obrigada. Vanil. Tchau. Obrigada. Vanildo, fala. Para que empresário vai se preocupar com essas coisas? Se ele paga um contador, te paga para isso. Ele fala na cara da gente. Paga para isso.
É gozador, né, gozador? Ué, mas ué, não é verdade? Ué. Ah, esses negócios aqui, multa, esses negócios de um monte de declaração acessória. Vai atrasar isso aqui, vai dizer alguma coisa que não fez porque o cara não te Tabelando mandou aqui a para informação. cumprir. E aí? Na verdade, vai sobrar pra gente esse pepino todo aí, descascar essa batata, é a gente que vai ter que. E o pior é tudo, né? Os empresários aí, que tem empresário só no nome, porque na hora de você explicar umas coisas. Eu falo porque assim, vai levar um balancete para um empresário para ele analisar, fazer análise da contabilidade dele lá, que a gente menos faz hoje em dia no escritório de contabilidade, contabilidade. Eu estava vendo hoje também. Fala, Fábio. Depois que Fábio, abre o microfone, está fechado. Como foi falado aí primeiro, que o empresário não está nem aí para os impostos. Por que que não está? Porque você pode botar imposto de 200%, e o que ele vai fazer é jogar no preço, quem vai pagar o pato é o contribuinte, é o consumidor. Qualquer imposto que vier, ele joga no preço e se lasca quem vai comprar. Eu acho que nós temos que focar, nós, profissionais contábeis, no que vai vir para nossas costas. Que vai vir, o que é que eles estão fazendo para tributar o profissional liberal, o contador, o advogado, o médico. Esses, nós temos que estar junto com esse povo aí, brigar, olhar para isso aí. Por que que eu falo isso? Porque quando eu tive lá na Secretaria da Fazenda, que foram criar esse diferencial do Simples Nacional aí, que foi eu que consegui jogar para o segundo mês subsequente e acompanhei lá a negociação. Quem foi lá brigar, quem teve barganha de brigar, conseguiu, como confecção. Quem foi lá, estava lá brigando lá, conseguiu lá, com o João Furtado lá, conseguiu alguma coisa. Quem não foi, está chorando até hoje. E assim vai ser com essa reforma. Quem não for brigar para diminuir a sua carga nas costas, vai levar chumbo. Agora, ficar preocupado com arroz, feijão, nós temos tudo bem, a título de entendimento, mas nós temos que ver o que está vindo para as costas do profissional liberal, do contador de IBS, de imposto de renda, que depois vai ter a pancada do imposto de renda também. Aí que nós temos que focar, as categorias profissionais liberais, focar em cima disso aí, porque é isso aí que vai cair nas nossas costas. Falou. Abrão, você quer falar, Abrão? O que eu ia falar, o Fábio falou. O empresário não está se preocupado com isso, não. Ele passa por custo até logo. A margem de lucro dele continua, entendeu? Ele não mexe na margem de lucro dele. Então, ele repassa os impostos para os custos e ele continua ganhando dinheiro do mesmo jeito. Então, ele não está preocupado com isso, não. Nilton. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Vamos. Então, tá bom. A minha pergunta, eu não sei se eu entrei agora, né? E em relação aos 10% que paga para os empregados, daquelas, quando tem os 10% da comissão. Esses 10% que vai para o empregado, no Simples Nacional, como que é esse lançamento que eu vou fazer? Peraí, Nildo. Primeiro, Vanildo, é sobre esse assunto, Vanildo? É sobre o que o Fábio falou, eu concordo, mas assim, eu só vejo crescendo a obrigação acessória, é para o nosso lombo, não é para o empresário, é para a gente. E no fim das contas, essas multas, dependendo da situação, vai sobrar para a gente, esse negócio de obrigação acessória. E é só para a gente. Então assim, o que a gente pode se defender disso aí? Porque quando começa esse negócio de reforma, 2 sistemas ao mesmo tempo, vai sobrar para a gente fazer isso. Andar com 2 sistemas nas costas, eu sei, e honorário. Vai falar de aumento de honorário por causa de reforma tributária, tem 2 sistemas. Então, o nosso futuro aí não é nada bonito, não. Leandro, é sobre esse assunto, Leandro? Sim, presidente. Só fazendo um acréscimo à palavra de todos aí, detalhe, tem algumas categorias econômicas que o empresário ele vai se movimentar porque vai atingir ele diretamente. Vou dar um exemplo aqui. E a gente não pode perder de vista que a espinha dorsal da reforma tributária ela já está montada. O que vai acontecer agora, por exemplo, no Senado, é só o apelo, o atendimento ao apelo de algumas classes econômicas que vão pedir um atendimento diferenciado. Mas, por exemplo, o setor de locação. Setor de locação que hoje
atualmente não é tributado nem pelo ICMS, nem pelo ISS, locação de bens móveis, por exemplo, com a reforma tributária, ele vai ser tributado pelo IBS. E o IBS é a substituição de CMS e ISS. E sendo tributado, já começa pelo documento fiscal. Hoje, quem trabalha no ramo de locação de bens móveis pode emitir fatura. É permitido legalmente. Ele não precisa emitir nota fiscal, porque não é serviço. E também não é tributado pelo ICMS. Com o advindo da reforma tributária, ele vai ter que obrigatoriamente emitir documento fiscal. E aí ele vai ter, porque vai ser tributado pelo IBS. Esse é um ponto. Agora, veja bem, 2025 está batendo as portas. 2025 já entra as alterações de ITCMD, que é sobre doações e heranças, e entra o ITBI, que é sobre operações com imóveis. Então já entra em 2025 isso. 2026 já entra IBS e CBS, ainda que em alíquota teste. Então você veja bem, 2025 já está batendo as portas. O que o empresário ele vai pedir para as assessorias de uma forma geral? Seja assessoria contábil, seja uma assessoria jurídica. O que ele vai pedir? Planejamento tributário. Porque quando a conta dele financeira não fechar, que ele vê que ficar no Simples Nacional não vai compensar, e aí quem vai empurrar ele é o mercado. Não é outra situação. O próprio mercado vai empurrar ele ao ponto dele ter que sair do Simples Nacional. Por quê? Porque os concorrentes dele não vai estar mais no Simples Nacional. Então, as empresas vão querer comprar de quem tem crédito para dar. O crédito que o Simples Nacional vai fornecer é um crédito nas faixas do Simples Nacional, que são créditos irrisórios, insignificantes. Então, você veja bem, uma alíquota, se eu posso tomar crédito de 26,5%, eu vou tomar crédito de 1,25%? Não faz sentido. Ô, Leandro, eu pergunto você está sempre falando nesse caso que o Simples vai sair, o Simples vai sair, eu pergunto, você sabe a proporção das firmas do Simples Nacional que vende somente para atacadista? Tem, não tem. Não passa de 5%, não, Leandro. Eu não tenho esse dado concreto. Eu sei que a maioria do Simples Nacional, eles estão no elo da cadeia, eles estão como varejista. Pois é, varejista, vende para o consumidor. Ué. Pois é, mas ainda assim não vai se manter por pouco tempo, Everaldo. Por quê? Porque a sistemática, a órbita do ordenamento jurídico tributário brasileiro vai mudar para a não cumulatividade. A não cumulatividade... A não ser, Leandro, que ele muda a Constituição, porque na Constituição está bem claro, certo? É obrigado a dar um tratamento diferenciado, certo? Para pequenas empresas. Não é não? Sim, mas não é o que a gente está vendo no texto, Everaldo. No texto da reforma tributária, há uma série de incondicionalidades. Vai modificar a Constituição? Sim, não, no texto hoje há uma série de incondicionalidades. Mas vai passar. Ainda assim, com uma série de incondicionalidades, vai passar. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma enxurrada de ação judicial. Mas, nesse primeiro momento, vai passar. Eu vou te dar um exemplo. O IBS vai ser uma alíquota compartilhada de Estado mais município. Única coisa que o Estado e o município vai ter direito é de falar qual que é a alíquota que eles vão cobrar. Ou seja, eu já tirei a autonomia financeira do Estado e do município, ele não arrecada mais. Quem vai arrecadar é um comitê. O comitê que vai arrecadar os tributos. Então, ao Estado e aos municípios, sobrou só o quê? Definir a alíquota. Então, o que acontece? Aí vem uma outra questão que muitos profissionais ainda não caiu a ficha. Cada Estado e cada município vai ter sua alíquota, obedecendo a referência. Obedecendo a alíquota referência, que o Senado vai determinar. Só que tem o seguinte, eu já tenho que projetar isso, porque eu tenho que orientar o empresário como que ele vai emitir o documento fiscal. Como é que vai ser isso operacionalmente? Como é que eu vou somar a alíquota do Estado, mas do município para ir no documento fiscal? Então, eu tenho que me antecipar isso, porque quando for janeiro de 2026, que ele for emitir a nota fiscal, ele já tem que saber o que ele está fazendo. Então, eu tenho que me antecipar para poder ter condições de assessorar. Senão, na hora que ele operacionalizar isso, ele não vai sair do ponto de partida. Tá bom. Vanildo, vai acabar isso aí, depois eu passo para a Nilda.
Ó, eu queria até perguntar para o Leandro, ele tocou no assunto aí, por exemplo, então com essa reforma o ENCAT vai acabar, aquele negócio do ENCAT lá, que esses negócios de convênio, isso aí vai tudo cair por terra, os convênios que existem, protocolo, essas coisas? Sim, o Vanildo, a tendência é que, por exemplo, isso seja extinto, diferencial de alíquota seja extinto, submissão tributária seja extinto. Por quê? Porque como a tributação vai ser no destino e não na origem, como é hoje, a tributação vai ser sempre no destino, não faz sentido mais diferencial de alíquota, submissão tributária. Só que o que eu chamo a atenção do profissional na questão de se antecipar é o quê? Primeiro, é o que vai é o que vai chover nas assessorias. Planejamento tributário. Eu continuo no Simples Nacional, não continuo. Eu continuo no Presumo, não continuo. A primeira coisa, o carro-chefe é o planejamento tributário. Só que se eu não entender da reforma tributária, eu não sei fazer planejamento tributário. Aí o segundo ponto, como que eu vou emitir esse documento fiscal, sendo que IBS é a alíquota do Estado mais o município? Como que eu vou assessorar o meu cliente nesse aspecto? Esse é o ponto 2. Ponto 3. Os saldos de credor de ICMS, os saldos acumulados, por exemplo, de ICMS submissão tributária do estoque que eu vou ter em 31 de dezembro daquele ano. Esses saldos vão ter que ser homologados. Como que eu vou fazer isso para trazer esse ganho financeiro para o cliente, para a empresa? Então, assim, existe uma série de pontos que eu tenho que me antecipar, porque senão, quando chegar, se o profissional, se a assessoria ela estiver perdida, ela não vai conseguir atender. E aí, o detalhe, hoje o planejamento tributário, como é que ele é feito? Hoje você pega o faturamento e multiplica pelas alíquotas, quando você faz um comparativo com simples e presumido. Na reforma não vai dar. Não vai dar para você fazer esse tipo, por quê? Porque lá é não cumulatividade. Lá é débito e crédito. Então, você não vai poder mais só aplicar alíquota em cima de uma receita. Você vai ter que avaliar os créditos. Então, só para você ter uma ideia, a coisa ela vai mais longe do que isso, só para você ter uma ideia. Pelo texto que a gente tem hoje, se eu fornecer um plano de saúde para o empregado, eu vou tributar IBS e CBS. Porém, eu não posso tomar crédito da despesa com plano de saúde. Só para você ter uma ideia. Se eu fornecer um veículo para um vendedor de uma empresa, e esse bem, pelo texto, ele é híbrido, ou seja, o empregado, ele usa o bem para fins exclusivos da empresa, mas ele usa para o fim pessoal dele, porque ele vai com o carro final de semana para casa. Então, esse bem ele já está listado lá. Veículos, fornecimento de veículos. Então, esse veículo, vamos supor, se você locar esse veículo da Localiza, você vai pagar CBS e IBS referente a essa locação, mas não vai poder tomar crédito do valor que você loca da Localiza, pelo texto que a gente tem hoje. Então, isso aí, o somatório disso tudo, você tem que saber, porque como que você vai assessorar o cliente? Como que, se você não sabe o racional da reforma tributária, como é que você vai assessorar? Porque quando ele começa a emitir a nota, vai ficar, detalhe, não vai existir mais inscrição estadual e inscrição municipal. Vai ser um cadastro único, só vai existir um cadastro. Então não vai ter estadual e municipal. Ponto 2, CNPJ vai ser igual placa de veículo, vai ser alfanumérico, vai ser letra e número. Então, isso tudo, na hora que a empresa ela foi emitir o documento fiscal, não, mas peraí, como é que eu vou saber a alíquota do senador Penedo? Como que eu vou saber a alíquota de Trindade? Como que eu vou saber a alíquota lá de Sinop, no Mato Grosso? Como é que isso vai se materializar na hora da emissão do documento? Então, e sempre lembrando que eu acho que o primeiro carro-chefe é o planejamento tributário. Quando o cliente começar a ligar para a assessoria contábil pedindo planejamento e ele não conseguir fornecer, aí automaticamente os clientes vão começar a procurar quem consegue fazer isso. Então, eu entendo que as assessorias elas têm que investir em treinamento, em capacitação e, posteriormente, contratar consultoria especializada para poder se manter no mercado de 2026 para frente. Senão acontece igual, em cima da hora vai acontecer igual a gente olha aí. Perdeu o prazo de DIV, e DIV é obrigação acessória, uma coisa simples, né? Agora, a reforma tributária não, ela vai mexer com o andamento das empresas. Sob pena até do Simples Nacional esvaziar. Pode mudar alguma coisa no Senado? Pode. Mas, como eu falo, se o Simples Nacional se manter por muito tempo, vai ser só o varejista. O industrial, o atacado, o distribuidor, ele não se mantém. Por quê?
porque ele não vai ter crédito para fornecer. O crédito que ele pode fornecer é o que está dentro da faixa do Simples. Aí vamos supor, não, Leandro, mas o texto ele deu a opção de eu recolher por fora, extra PG das D. Vamos falar numa linguagem prática. Por fora ali do PG das D, beleza. Mas se eu tenho um débito de 26,5, será que eu vou ter crédito para bater esses 26,5? Esse é um ponto. Agora vamos pensar profissional liberal. Contadores, advogados, engenheiros, médicos, odontólogos. Vamos pensar. A estimativa da alíquota é 26,5. Como carne, sal e queijo já entrou no grupo de alíquota zero, a tendência, a proposta é que a alíquota já aumente para 27,3. Aí você veja bem, os profissionais liberais. Com a entrada do IBS, sai o ISS. Hoje os escritórios contábeis pagam ISS fixo pela prefeitura. Eles não pagam com base no faturamento. Pelo menos o que seguem as condições. Com a entrada do IBS, o ISS é extinto. O ISS vai ser extinto. Então, quando o ISS é extinto, acaba o ISS fixo. Aí entra o IBS. Agora você veja bem. No texto, conseguiram 30% para o profissional liberal de redução. Mas 30%, vamos botar 26,5%. 30% de 26,5%, o profissional ainda vai pagar 18,55%. Só desses dois tributos. Ainda tem o CPP que ficou lá dentro do Simples, tem o imposto de renda e a contribuição social. Então, o que acontece? Já começa aí, pelos próprios profissionais liberais, já começa a elevação da carga tributária. Então, por isso que eu falo, você vai pagar 18,55 aí, em média, só de dois tributos. Ainda tem os outros que ficaram dentro do Simples. Se você recolher 18,55 fora do Simples, não, eu optei por recolher esses dois fora, tudo bem. Cadê o crédito das assessorias para bater 18,55? Qual que é um crédito que o escritório, pensando de uma forma geral, não só um escritório contábil, mas um escritório advocatício, uma clínica que só realiza consultas médicas, qual que é o crédito que tem? Papel, cartucho impressora, valor que paga o software, é muito pouco para bater um débito desse tamanho. Então, assim, Leandro, tem que adiantar. bom, você já falou. A Nilda está esperando muito tempo. Faz a sua pergunta de novo, Nilda. A minha pergunta é o seguinte. Está me ouvindo, né? Estamos. Tá. Em relação às comissões que é paga para os funcionários, 10%. Comissão. Quando faz a compra e paga os 10% para o funcionário, né? Comissão não, como é que fala? Oh, meu Deus. Não é comissão, não. Gorjeta. Gorjeta, tá. Dos 10%. Aqueles 10%, como que eu vou proceder em relação do Simples Nacional? Porque talvez tem pessoas que aproveitam e passam o Pix. Ele vai entrar na receita da empresa. A gorjeta é pago para a empresa, né? Vamos supor, R$100 que deu a conta. Ele vai pagar 110, né? Então, os R$10 é para o funcionário, não para a empresa. Como que é o procedimento disso para me pagar no Simples Nacional? Não. Você tem alguma empresa? No presumido. Ô, Leandro, o que você acha? Não, a gorjeta ela não compõe a receita bruta do Simples Nacional. Respondeu? Tá, ele me respondeu, mas agora eu quero dizer o seguinte, mas se ele paga no Pix diretamente no CNPJ da empresa, por exemplo, como eu só subtraio aquele valor? Sim, porque essa natureza dessa gorjeta, ela não é uma natureza é uma natureza remuneratória, né? É do garçom, né? É do garçom, então é isso, né? Eu posso subtrair, então, se deu lá R$100 na venda e ele pagou mais 110, por exemplo, esses 10 eu posso subtrair e pagar só sobre o valor de R$100. Isso. A natureza ela não é remuneratória, né? Agora, lógico que isso aí tem que transitar pelo contra-cheque do empregado, né? Certo. Pergunto, Leandro. Se ele vai incidir o INSS, descontar o INSS dele, né? Sim. FGTS, Caba 4. Aí vai, os R$10 vai para a folha de pagamento e lá tem as previdências, o FGTS, tudo vai incidir previdência, não é isso? Exatamente. Não, então tá bom. Tá. Agora deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta que não é nesse caso. No caso de um ativo imobilizado
que a pessoa deixa eu ver como que foi aqui mesmo. Ele comprou por 350 mil, vendeu por 300. Comprou por 300, vendeu por 350. E ele continua ainda, o valor dele, ele vendeu, mas não foi depreciado, que foi ano passado para esse ano, né? Para o ICMS, Ela do presumido, real, o que é? lucro presumido. Lucro presumido. O ICMS, eu não vou pagar ICMS, mas a parte, os encargos vai ser normal ou eu vou pagar só o ganho de capital? Leandro, responde para nós. Leandro? Se não der, eu respondo. Fábio, responde para nós. Não liga o microfone, cara. Já está vendendo a máquina, o que é? Máquina, foi. Comprou por 300 e está vendendo por 350. Eu vou pagar só o ganho de capital? É do ativo imobilizado? Vai pagar o capital do inclusive, Fábio, se for pegar o pé da letra, certo? Ela seria obrigada a fazer depreciação? Tem que fazer. Não precisa ser dos 10%, podia fazer de acordo com a vida útil, certo? Está na lei, né? Então, de qualquer maneira, você tinha que depreciar. Então, ele ficou quantos anos lá? Não, só um ano. Foi ano passado que ele comprou e vendeu agora. Então, faz a proporção de meses, certo? Vamos por 10%, certo? Calcula 10%, diminui do bem e vai pagar o ganho capital sobre o valor que acrescentou de 300 para 250 mil e mais a depreciação. E eu vou pagar só no caso, que é ativo mobilizado, só vou pagar mesmo, ICMS não vai ter, né? Só vou pagar mesmo o ganho capital. Se ela for presumido, aí você vai lá no nosso programa, no último lá, coloca como ganho capital. Não, então tá bom. Nilton. Nilton. Oi? A empresa é optante pelo simples ou pelo regime normal? Não, esse é lucro presumido. Esse é lucro presumido. Tá. Não, se for lucro presumido, o que ocorre? Aí é ganho de capital, e aí o que acontece? Não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS, não tributa ICMS, não tributa PIS e COFINS, mas você cresce direto à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Exato. Ele não vai passar pelos percentuais de presunção, por exemplo. Se a O empresa imposto de renda e o COFINS e a contribuição social, sim, né? A empresa é comércio ou prestação de serviço? Não, a empresa ela mexe com madeira, prestação, industrializa, né? Que ela compra o cavaco e vende ele já demolido já. Compra madeira e faz os cavacos. Sim, então, como ela é indústria, esse valor ele não vai passar pelos percentuais de presunção, né? Não vai passar nem por 8, nem por 12. Você já vai crescer direto no modo de cálculo e aplicar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Se o ganho for inferior a 50, né, cara? A 60. Né, Leandro? Não. Aí vai direto à base de cálculo. Não tem inferior a valor, Ela não tem diferencial de alíquota, não? Não, aí trata-se de outras receitas. Aí vai direto para a base de cálculo. Receita não operacional. Vai direto à base de cálculo. Mas ele não vai pagar 15, não. Ele pode pagar, se for maior do que 60, ele vai pagar sobre os 25. Adicional. Não, aí é adicional, aí é outra coisa. Estou falando assim, que vai direto para outras receitas, para a base de cálculo. Exato. Concordo. Wander, fala. Pronto, Nilda? Não, pronto. Muito obrigada, viu? Tá. Wander, fala. Também tem pergunta também. O que eu posso fazer? Pode. Desliga sua mãozinha, ô Nilda. Na realidade é o seguinte, vou fazer uma transformação de um empresário para uma empresa unipessoal. E eu não tenho esse contrato de como é feita essa transformação.
Eu ia pedir para no grupo aí do estudo, se alguém tiver esse contrato, possa me enviar, se puder Eu me não enviar entendi, também. Wanda. Não Uma sei se o pessoal transforma- entender ali. É uma transformação, galera, de uma empresa de empresário para uma Muito pessoal. unipessoal. Ah, Aí eu não tenho um contrato, esse contrato de transformação. Se alguém tiver, se puder enviar, não, eu fiz um aí, depois me fala. tá bom. E outra Tá? coisa é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Estou precisando requerer um Você uso está de solo. falando com papel Eu fiz bolha. a minha. Calma. Estou precisando fazer requerer um uso de solo. Eu fui requerer, aí disse para mim procurar fazer um agendamento na Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, porque deu um problema e preciso de ir lá para requerer esse uso de solo presencial. E eu já verifiquei em tudo quanto é lugar, só isso eu sabia qual que é o telefone, como é feito esse agendamento, e não achei, não encontrei. Alguém pode nos orientar nosso colega? Alguém pode orientar nosso colega? E alguém pode? Eu também não sei esse aí também, viu, Wanda? Pois é, tá difícil. Eu vou ter que ir lá no espaço municipal para verificar esse negócio. Como é Exato. que eu vou fazer esse agendamento? Depois se ensina para nós. Tá bom. Então, outra coisa é o seguinte, Geraldo. Eu recebi agora à noite, um cliente me mandou um vídeo aqui que o Lula soltou agora recentemente, agora já vai de noitinha já, uma medida provisória onde ele está suspendendo os saldos de crédito de FIIs e COFINS para pagamento de impostos. Diz que a validade da medida provisória é de imediato. Vários setores vão ser prejudicados nessa medida provisória, como o agronegócio, medicamentos, petroquímicos, exportadores, autopeças e vários outros. Quem pode responder para o nosso colega? Alguém está sabendo isso aí, dessa medida provisória que foi hoje mesmo? Quem pode responder? Qual a instrução ativa? Pois é, eu não consegui ver, porque o cara só falou no vídeo lá, mas você não falou no medida provisória. Só falou no medida provisória, não falou o nome dela. Aí eu vou ter que Amanhã pesquisar você isso pra saber. conversa com o Fábio e você descobre isso para nós, tá? Falou, então. Era só. Ô, Nilda, tira a mãozinha daí, Nilda. Você não vai falar mais? Vai. Nilda. Ela foi embora. Geraldo, pode falar. Boa noite. Eu gostaria que um auxílio aí do Leandro, ou de qualquer outro colega que puder me ajudar, sobre retenções. A empresa do Simples Nacional, quando ela presta serviço, ela não tem incidência de retenção nem de PIS, nem COFINS, nem contribuição social, nem imposto de renda. Mas quando ela toma o serviço, eu estou entendendo que PIS, COFINS e contribuição social não tem retenção. Mas o imposto de renda, sim, ela toma um serviço profissional, que seria 1,5%. Aí a minha dúvida é em relação ao fato gerador. Se o fato gerador vai ser na emissão da nota ou no pagamento, porque lá na lei fala que é o pagamento ou crédito. No meu entendimento, então, se emitiu a nota, eu fiz a contabilização e já é o fato gerador. Então, aí eu tenho que pagar um fato gerador com base na emissão da nota. Os colegas confirmam ou eu estou errado? Bem, o Geraldo, depois fala que se eu estiver errado ou não, certo? Diz que, primeiro, ISS e INSS é pela competência. Já PIS, COFINS, imposto de renda, tudo é pelo pagamento, tá? Eu gostaria de ver com o Leandro, que eu não estou concordando Leandro, fala. com você, não. Bem, Geraldo, boa noite, né? Primeiro ponto, Geraldo, é o seguinte, só um detalhezinho aí, para você ficar bem atento, o que acontece? Na qualidade de contratado, ou na qualidade de prestador, optante pelo Simples Nacional, ainda que ele seja optante pelo Simples Nacional, há uma previsão legal na IN 459 de 2004, você tem que enviar uma declaração para o contratante para informá-lo que
o contratado, no caso do seu cliente, ele é optante pelo Simples Nacional. Primeiro ponto. Aí você fala, Leandro, mas se eu não enviar, mas tem um portal. Não. Dependendo do contratante, ele não sabe nem onde tem um portal para ele consultar se ele é optante do Simples ou não. Então, primeira coisa, se tratando das contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS e contribuição social, é necessário que você envie a declaração para o contratante, para que ele tenha ciência que você é optante pelo Simples Nacional e ele não aplica as retenções. Leandro, se eu não enviar a declaração, ele pode aplicar as retenções? Pode, porque ele não tem a declaração na mão. Por mais que lá em dados adicionais, ou informações complementares na nota, informe que o documento foi emitido por União EPP optante pelo Simples. Mas aí vai depender da boa vontade do contratante. Então, tem a declaração que você tem que enviar para ele. Primeiro ponto é esse. O fato gerador da retenção do imposto de renda e da contribuição social retida na fonte é diferente. A contribuição social, o fato gerador do imposto de renda é o pagamento ou crédito. Dos dois, o que ocorrer primeiro. Normalmente, ocorre primeiro o quê? A emissão da nota. A emissão da nota fiscal é um direito. Já é um direito de receber. Então, ali é o crédito, é a disponibilidade jurídica. Então, o imposto de renda, o fato gerador, geralmente vai acontecer pela emissão da nota, mas não toma como regra, porque às vezes pode acontecer uma antecipação. Então, dos dois, o que acontecer primeiro? Normalmente, o que ocorre primeiro é a emissão da nota. Então, o fato gerador do IR é a emissão da nota. Agora, contribuição social retida na fonte, os 4,65. E outro detalhe. O Simples Nacional, enquanto contratado, ou seja, enquanto prestador, ele não destaca a retenção do IR, mas você tem que tomar cuidado que ele, enquanto contratante, aí ele já retém, dependendo de quem emitir a nota fiscal contra ele, se for lucro presumido ou lucro real. Aí já tem retenção do IR. Certo? Das contribuições sociais retidas na fonte, tanto contratado como contratante não aplica a retenção, tá? Se o contratante for optante do Simples, se o contratado for optante, um não sofre, o outro não pratica. Então, contribuição social retida na fonte, nem como contratante, nem como contratado retém. Cuidado você tem que ter só se o seu cliente optante pelo Simples for contratado, enviar a declaração para o contratante para que formalize, para que torne de ciência ao contratante que o contratado é optante pelo Simples Nacional. Ô, Leandro, do Geraldo, é só para reformar, você vai assim, o que vinha primeiro. Então, significa dizer que se o cara emitiu a nota fiscal, é crédito, certo? E o que vinha primeiro, só se ele recebeu antecipado? Exatamente, porque a legislação ela prevê crédito ou pagamento. Eu concordo plenamente com você, referente à declaração que está na legislação, mas o que eu perguntei é o seguinte, que lá na Lei 10.833, lá diz, está bem esclarecido que a contribuição social, PIS e COFINS, não faz retenção, mesmo a tomadora, mesmo a prestadora do Simples Nacional. Então, a empresa que é do Simples Nacional, ela está dispensada de fazer retenção. Mas o imposto de renda, conforme eu entendi, não tem essa, é obrigado a fazer retenção. Então, a minha empresa, ela é do Simples Nacional, mas ela tomou um serviço de uma outra empresa que ela não é do Simples Nacional. Então, a minha pergunta é simplesmente o seguinte, ela emitiu a nota fiscal no mês de maio, dia 28 de maio, e pagou no mês de junho. Então, eu entendo que o fato gerador foi maio, no meu entendimento, porque ela emitiu a nota, eu peguei a nota fiscal que a minha empresa recebeu, lancei na escrita fiscal, na contábil, reconheci o imposto que foi retido, que é 1,5%, então eu tenho que pagar ela, eu tenho que informar, a minha questão é a minha preocupação, a informação lá na RFD Reinfra, não é relação assim, porque a minha preocupação é o seguinte, eu informar lá na Reinfra e dar uma divergência lá na empresa que emitiu a nota. Então, no meu entendimento, eu vou informar isso no mês de maio, que foi o fato gerador em maio, correto? Como eu te informei. Se o fato gerador foi crédito,
Ô, Leandro, espera um pouquinho. Geraldo, pelo que eu entendi que o Leandro falou, certo? Nesse caso específico seu, é pela emissão da nota, porque é paga ou creditada. A emissão da nota é um crédito. Agora, só pode acontecer se ele tivesse pego pago adiantado, aí sim que o fato gerador é pelo pagamento, certo? No seu caso aí, é pela emissão da nota. Eu acho que você está certinho. Fala, Leandro. Não, é o que eu falei para o Geraldo, é isso, Geraldo. No seu caso, o fato gerador que veio primeiro foi o crédito. O crédito é o quê? Emissão da nota. E isso a gente falando de imposto de renda, tá? Isso nós estamos falando de imposto de renda. A contribuição social sempre vai ser o pagamento. Então, qual que é o período de apuração no seu caso do imposto de renda? Se a nota fiscal de serviço ela foi emitida em maio, o período de apuração que você tem que formar na FDRIF é maio, tá? Agora, contribuição social retida na fonte, aí é pagamento. Um exemplo, se você tivesse emitido a nota em maio e o pagamento tivesse ocorrido em junho, aí você tinha que informar na FDRINF só em junho a retenção. Você já não tinha que informar em maio. Em relação ao imposto de renda, como a nota fiscal ela foi emitida em maio, então você tem que informar essa retenção na FDRINF do período de apuração de maio. Porque aí o fato gerador que prevaleceu foi o crédito, que é a emissão da nota, que é o direito de receber. Então, ainda você me equivocou um pouquinho. É porque a minha empresa do Simples Nacional, ela tomou o serviço. Então, ela não se trata de contribuição social, nem PIS, nem COFINS, porque está lá no 10.803. Não, só estou te dando um exemplo. Só estou te dando um exemplo para você saber que um fato gerador é crédito ou pagamento. Dos dois, o que ocorrer primeiro. E o outro, só pagamento. Não, entendi. É porque, no caso, a minha empresa é do Simples Nacional, mas o imposto de renda, como ela vai fazer o pagamento para prestador de serviço, já veio na nota fiscal destacado, que está correto. Então, a minha preocupação era o fato gerador, maio ou junho. Mas como lá na lei, você ajudou a me esclarecer, fala pagamento, crédito, pagamento ou crédito. Então, eu acho que eu estou correto. A emissão da nota. Agora, só um detalhe. Quando você for avaliar, examinar imposto de renda, você não vai na 10.833, não. A 10.833 de 2003 é para PIS, COFINS, contribuição social. Quando você for analisar IR, você vai no decreto 9.580 de 2018. Mas o que eu te falei, Leandro, a contribuição social, PIS e COFINS, a 10.833, ela é específica, ela não fala do imposto de renda nessa situação. Aí a lei, eu não estou lembrado do nome da lei, artigo 52, que é o imposto de renda, da 9.450, se eu não estiver equivocado. Você pode ir no decreto 9.580 de 2018, lá está claro. Exato. Então, falou, valeu a pena. Desculpa, às vezes eu atropelar, mas a discussão é boa, né? Tranquilo, assim que é bom que a gente interage. Vanilton. Não, é só para eu ia responder o Geraldo, mas o Leandro respondeu. O senhor também respondeu aí com clareza, Severaldo. É o que o senhor falou realmente, é pela emissão da nota, FDRINF vai pela emissão da nota, porque a pergunta do Geraldo é mais voltada para o imposto de renda, porque ele ficou mais assim, queria confirmar o que ele entendeu. Então, o imposto de renda, no caso, a empresa tomadora do Simples, é isso aí mesmo, emissão da nota, porque dificilmente a pessoa vai pagar antes, adiantar serviço, né? Coisa mais rara do mundo. Assim, o que talvez seria mais trabalhoso para uma empresa do Simples é se ela resolver fazer lixo caixa e fazer controle de retenção, seguindo esse raciocínio de crédito ou pagamento, ou seja, se eu não faço contabilidade, eu sigo o livro do caixa. Então, como é que eu vou, sabe, o negócio de controlar a emissão de nota? E o controle é pelos pagamentos dos fornecedores. Então, para quem usa o lixo caixa, já fica um negócio meio esquisito controlar a retenção sendo do Simples Nacional, né? Que momento reter e ter o controle disso para fazer a REINF, né? Seria mais pela parte fiscal. Então, é uns trem que eu não entendo. Por que não põe tudo uma coisa só? Se é imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, tudo retido. Por que não é um fato gerador tudo igual? Para que dificultar? Para que ajudar a gente, né? Se pode dificultar. A respeito do que o menino perguntou aí de MP, eu acho que já teve uma MP que tinha esses negócios de crédito aí que o governo queria barrar. Não foi uma parte da MP que o Congresso devolveu e ficou só a tal da DIRB? Não é sobre esse assunto de crédito de PIS e COFINS? Agora vem falar de notícia que tem outra MP para barrar crédito de novo? Bem, pessoal, já são 20 horas e 35 minutos.
Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Senhor, Até. Carol, tem uma pergunta. Você levantou a mão? Como é que tá o jogo do Vila Nova? Está ganhando? Já pronto. Vila Nova é 21 e 30. Já deu uma besteira aí. Que Vila o quê, rapaz? Vai, cai fora. É até terça, pessoal. Boa noite, tranquilo. Falou, coronel, um abraço. O senhor é o cara. Boa noite, boa noite. Boa noite.